Você já percebeu que por mais que a vida mude por fora, algo dentro de você parece permanecer no mesmo lugar? Mudam os anos, mudam as pessoas, mudam os cenários, mas certas dores, medos e padrões continuam voltando. Não como castigo, mas como repetição. A maioria das pessoas chama isso de destino. Jesus chamava isso de falta de entendimento. Talvez você já tenha orado pedindo mudança. Já pediu a Deus para abrir portas, remover obstáculos, transformar situações. E ainda assim, em silêncio, sentiu que algo não se movia. Não porque Deus não ouviu, mas porque Jesus ensinou que a realidade não começa onde a maioria tenta mudar. Ela começa em um ponto que quase ninguém observa. Jesus nunca iniciou uma transformação tentando convencer alguém de fora para dentro. Ele começava sempre pelo lugar invisível onde a vida se organiza. Por isso, ele dizia que o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque ele está dentro de vós. Lucas 17, 20, 21. Essa frase é muito mais profunda do que costuma parecer. Jesus estava afirmando que aquilo que governa o interior de uma pessoa acaba governando tudo o que ela vive. O mundo ensina que a realidade é algo fixo, rígido, imposto de fora. Jesus ensinou que a realidade responde ao estado interior. Quando ele dizia, tudo é possível ao que crê, Marcos 9, 23, não estava oferecendo motivação emocional. Estava revelando um princípio espiritual. A fé para Jesus não era otimismo, era alinhamento interno. E quando esse alinhamento acontece, a vida começa a se reorganizar. É por isso que Jesus se interessava mais pelo que a pessoa acreditava do que pelo problema que ela enfrentava. Antes de curar, ele perguntava, crês tu que eu posso fazer isto? Mateus 9, 28. Essa pergunta não era para testar fé religiosa, era para identificar de onde aquela pessoa estava vivendo por dentro. A mudança começava ali, não no milagre visível. Provérbios já havia revelado isso séculos antes. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Jesus viveu essa verdade em nível máximo. Ele sabia que a forma como alguém percebe a si mesmo, a vida e Deus, define o tipo de realidade que essa pessoa experimenta. Enquanto essa percepção não muda, a realidade apenas troca de cenário, não de direção. Talvez você reconheça isso em si mesmo. Já mudou de trabalho, de cidade, de rotina, de planos, mas depois de um tempo, a mesma sensação voltou, a mesma ansiedade, o mesmo cansaço, o mesmo medo do futuro. Jesus explicaria isso de forma simples. Você mudou o ambiente, mas não mudou o ponto interno de onde vive. E enquanto esse ponto permanece igual, a realidade se ajusta para confirmar o que está dentro. É por isso que a primeira palavra de Jesus, quando iniciou seu ministério, não foi façam, mas arrependei-vos. Mateus 4,17. No sentido original, arrepender-se significa mudar a mente, mudar a forma de pensar, mudar o eixo interno. Jesus sabia que sem essa mudança, nenhum ensinamento produziria fruto duradouro. Ele explicou isso claramente na parábola do semeador, Mateus 13, 3, 9. A semente é a mesma, a palavra é a mesma, a promessa é a mesma. O que muda é o solo. O solo é a mente, o estado interior. Jesus estava dizendo que a realidade que nasce depende do terreno onde a verdade cai. Uma mente cheia de medo, pressa e preocupação sufoca qualquer transformação antes que ela amadureça. Hoje, a ciência começa a tocar nesse mesmo ponto. Estudos em neurociência mostram que padrões mentais repetidos moldam circuitos no cérebro. Quanto mais um pensamento é alimentado, mais automático ele se torna. A mente passa a viver no mesmo trilho, criando sempre as mesmas respostas, decisões e resultados.
Paulo descreveu isso espiritualmente quando escreveu: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Renovar a mente não é pensar positivo, é mudar o padrão que governa por dentro. Jesus sabia que uma mente desgovernada cria uma realidade instável. Por isso ele ensinava tanto sobre vigilância interior. Vigiai e orai. Mateus 26, 41. Vigiar não é observar o mundo, é observar o que acontece dentro antes que o pensamento se torne palavra, atitude e destino. Jesus entendia que a batalha invisível sempre acontece primeiro na mente. Observe como ele lidava com situações consideradas definitivas. O paralítico que estava há 38 anos à beira do tanque. João 5, 5, 8. Jesus não perguntou há quanto tempo ele estava assim. Não perguntou quem o havia abandonado. Perguntou algo mais profundo. Queres ser curado? João 5, 6. Essa pergunta expõe o ponto interno. Há pessoas que se acostumam com a antiga realidade porque ela se tornou parte da identidade. Jesus quebrava isso antes de qualquer mudança visível. Quando disse, levanta-te, João 5, 8, ele não estava apenas restaurando músculos, estava rompendo uma narrativa interna. A mudança começou na consciência, o corpo respondeu depois. Hoje, estudos sobre postura corporal mostram que quando uma pessoa se levanta, endireita o corpo e amplia a respiração, o cérebro recebe sinais de possibilidade e controle. Jesus já aplicava esse princípio muito antes de existir linguagem científica para explicá-lo. Mas aqui está algo ainda mais profundo. Jesus não ensinava a mudar a realidade lutando contra ela. Ele ensinava a mudar o lugar interno de onde se reage a ela. Por isso, ele dizia, buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6:33. O reino não é um lugar externo, é um governo interno. Quando esse governo se estabelece, o restante se reorganiza naturalmente. O problema é que a maioria das pessoas vive tentando acrescentar sem buscar o reino. Quer mudança sem alinhamento. Quer resultado sem transformação interna. Jesus explicou isso com clareza quando disse que ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Mateus 9:17. O vinho novo é a nova realidade. O odre velho é a mente antiga. Sem mudança interior, a transformação não se sustenta. Talvez você esteja começando a perceber algo importante agora. O motivo pelo qual tantas tentativas de mudança falharam não foi falta de fé, mas insistência no mesmo ponto interno. Jesus nunca chamou isso de pecado comum. Ele chamava de cegueira. Tendo olhos, não veem. Marcos 8:18. Ver, para Jesus, era compreender internamente. Os salmos revelam isso de forma profunda. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. A palavra ilumina primeiro o interior. O caminho se ajusta depois. Jesus vivia por essa lógica. Ele não corria atrás de mudanças externas. Ele permanecia alinhado e a realidade o seguia. Talvez você esteja agora nesse ponto de transição, sentindo que algo precisa mudar, mas não sabendo exatamente o que. Jesus diria que a mudança real começa quando você muda o lugar de onde observa a vida, quando deixa de reagir automaticamente, quando deixa de viver a partir do medo, quando começa a perceber o que governa seus pensamentos. Existe um princípio invisível que Jesus aplicava. Antes de qualquer virada real, um ajuste interno tão sutil que muitos ignoram, mas tão poderoso que quando acontece, a realidade começa a responder de forma diferente. Não é força, não é esforço, não é repetição de palavras, é algo mais profundo. Na próxima parte, você vai entender qual é esse princípio, por que Jesus nunca começava pela circunstância e como isso explica por que algumas pessoas mudam de vida.
enquanto outras permanecem presas, mesmo ouvindo os mesmos ensinamentos. Permaneça. A mudança verdadeira começa onde quase ninguém olha. Existe um erro silencioso que impede muitas pessoas de mudarem a própria realidade, mesmo acreditando em Deus. Elas confundem fé com expectativa e esperança com ansiedade. Jesus nunca cometeu esse erro. Ele sabia que enquanto a mente vive, esperando que algo externo mude primeiro, ela continua presa ao mesmo padrão interno. E um padrão interno repetido produz sempre a mesma realidade. Por isso, Jesus nunca ensinou as pessoas a esperar passivamente por mudanças. Ele ensinou a permanecer em um estado interior específico, independentemente do que estivesse acontecendo fora. Quando ele dizia, não temas, Isaías 41:10, repetido por Jesus em Mateus 14:27, ele não estava oferecendo conforto emocional. Estava interrompendo um estado mental que bloqueia qualquer transformação real. O medo fixa a mente no que já existe. A fé reposiciona a mente para o que ainda não se manifestou. Observe como Jesus se comportava diante da pressão. As multidões o apertavam, os discípulos se desesperavam, os líderes religiosos o provocavam. Mesmo assim, ele nunca se movia a partir da urgência alheia. Ele se movia a partir do alinhamento interior. Quando Marta estava inquieta e ansiosa, Jesus foi direto ao ponto. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, uma só é necessária. Lucas 10:41-42. Ele não estava falando de tarefas domésticas, estava falando de foco interior. A inquietação mental é uma das maiores inimigas da mudança de realidade. Uma mente inquieta reage demais, pensa demais, sofre antes da hora. Jesus ensinava o oposto. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6:34. Ele estava ensinando a mente a não viver projetada no futuro, porque uma mente projetada não cria. Ela apenas tenta se proteger. Hoje, a neurociência confirma isso. Estudos mostram que quando a mente permanece constantemente no futuro, o corpo entra em estado de alerta contínuo, elevando níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Isso afeta a clareza, decisões e até percepção da realidade. Jesus já sabia disso quando dizia que a paz não vinha do mundo, mas dele. João 14:27. A paz não era consequência da realidade mudar. Era a causa invisível da mudança. Jesus também ensinou que não é possível mudar a realidade enquanto a mente permanece dividida. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Essa divisão não é apenas espiritual, no sentido religioso, é psicológica. Uma parte da mente confia, outra teme. Uma parte crê, outra duvida. Enquanto essa divisão existe, a realidade permanece instável. A vida reflete o conflito interior. É por isso que Jesus falava tanto sobre simplicidade interior. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mateus 6:22. Olhos bons não significam apenas visão moral, significam foco não dividido. Uma mente que olha em muitas direções não sustenta transformação. Uma mente centrada começa a reorganizar tudo ao redor. As parábolas de Jesus reforçam constantemente esse princípio. Na parábola do trigo e do joio, Mateus 13:24-30, ele ensina que tentar arrancar tudo à força pode destruir o processo. A mudança verdadeira não acontece pela pressa, acontece pela maturação. O reino cresce silenciosamente. O reino de Deus é como a semente que cresce e o homem não sabe como. Marcos 4:27. Jesus estava ensinando que há um tempo invisível em que a realidade está sendo preparada antes de se manifestar. Muitas pessoas desistem exatamente nesse ponto. Elas querem provas antes da transformação. Jesus ensinou o inverso. Crê somente.
Marcos 5,36. Crer para Jesus não era ignorar a realidade, era não se submeter a ela, era sustentar internamente um estado que ainda não encontrou forma externa. A ciência chama isso hoje de estado coerente. Quando mente, emoção e intenção estão alinhadas, o comportamento muda, as decisões mudam e, com o tempo, os resultados mudam. Jesus vivia nesse estado de forma constante, por isso ele conseguia dormir durante a tempestade. Marcos 4,38. O milagre não começou quando ele falou com o mar. Começou quando ele permaneceu em paz enquanto todos entravam em pânico. Esse detalhe é crucial. Jesus não acalmou a tempestade para então ficar em paz. Ele estava em paz antes da tempestade se acalmar. A realidade respondeu ao estado interior que ele sustentava. Isso muda completamente a forma de entender fé. A fé não reage à realidade. A fé a precede. Talvez você esteja percebendo agora porque tantas vezes tentou mudar a vida lutando contra os sintomas sem tocar a causa. Jesus nunca tratava apenas o efeito. Ele ia à raiz, quando dizia: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." João 8,32. Ele não falava apenas de informação correta, falava de consciência desperta. A verdade liberta porque reorganiza a mente. Os salmos já expressavam isso com clareza. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Aquietar-se não é parar de agir, é parar de reagir, é sair do estado interno que impede a mudança. Jesus aplicava esse princípio continuamente. Ele se retirava para lugares solitários antes dos momentos mais decisivos. Lucas 5,16. O silêncio era o lugar onde o alinhamento acontecia. Hoje, estudos mostram que momentos de silêncio reduzem a atividade excessiva do sistema nervoso, melhoram a clareza mental e aumentam a capacidade de tomada de decisão. O que a ciência descreve em termos técnicos, Jesus já praticava espiritualmente. Ele sabia que uma mente barulhenta não cria realidade nova. Ela apenas repete o que já existe. Talvez você esteja vivendo agora esse convite ao silêncio, não como ausência de ação, mas como preparação. Porque a mudança real não começa quando algo acontece fora, mas quando algo se estabiliza dentro. Jesus ensinou isso com precisão absoluta, mas poucos estavam dispostos a permanecer tempo suficiente nesse processo. E aqui chegamos a um ponto decisivo. Existe algo ainda mais profundo do que alinhar pensamentos, mais essencial do que acalmar emoções. Existe um centro que Jesus jamais abandonava. Um ponto interior que permanecia firme mesmo quando tudo parecia ruir. É esse centro que, quando encontrado, muda definitivamente a forma como a realidade responde. Na próxima parte, você vai entender qual é esse centro, por que Jesus nunca o perdia e como esse único ajuste interno explica as mudanças mais profundas e duradouras que alguém pode viver. Permaneça. O que vem a seguir é o fechamento de tudo o que foi dito até aqui. Existe um ponto que Jesus jamais abandonava. Um lugar interno tão silencioso que quase ninguém percebe, mas tão determinante, que tudo ao redor começa a se reorganizar quando ele é preservado. Esse ponto não é pensamento, não é emoção, não é comportamento, é o centro da consciência. É dali que a realidade começa a obedecer. Jesus chamou esse centro de coração, mas não no sentido emocional moderno. O coração nas Escrituras é o lugar de governo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Fontes da vida não são apenas sentimentos, são direções, escolhas, caminhos e resultados. O que brota da vida visível nasce desse centro invisível. É por isso que Jesus não ensinava técnicas para mudar a realidade. Ele ensinava onde habitar internamente. Quando ele disse,
Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21. Estava revelando um princípio profundo. A realidade se organiza em torno daquilo que ocupa o centro da consciência. Se o centro está no medo, a vida se molda pelo medo. Se está na escassez, tudo parece insuficiente. Se está na confiança, a realidade começa a responder de forma diferente. A maioria das pessoas tenta mudar a realidade mudando decisões externas, mas preserva o mesmo centro interno. Jesus ensinou que isso não funciona. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Viver dividido entre fé e controle, entre confiança e ansiedade, entre entrega e medo, cria uma realidade fragmentada. Enquanto o centro oscila, a vida oscila. Aqui está a revelação que Jesus vivia, mas raramente era percebida. A realidade muda quando o centro interior deixa de oscilar. Quando o coração encontra um ponto estável, a mente se aquieta. Quando a mente se aquieta, o corpo responde. Quando o corpo responde, as decisões se alinham. E quando as decisões mudam, a realidade segue um novo curso. Jesus vivia nesse estado de unidade. Por isso ele podia atravessar situações extremas sem se perder. No Getsêmani, ele sentiu angústia profunda. Mateus 26:38. O corpo sofreu, a emoção sentiu, mas o centro permaneceu. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa frase não é resignação, é alinhamento. É a mente humana cedendo o controle ao governo divino. É nesse ponto que a realidade começa a se mover. A ciência hoje começa a reconhecer algo semelhante. Estudos sobre coerência cardíaca mostram que quando o coração entra em um ritmo estável, o cérebro recebe sinais de segurança. O sistema nervoso se regula e o corpo sai do estado de ameaça. Pensamentos se tornam mais claros, decisões mais firmes, reações menos impulsivas. Jesus ensinava isso espiritualmente quando dizia: "A paz esteja convosco." João 20:19. A paz não era apenas uma saudação, era um estado interno que reorganizava tudo. Por isso, Jesus conseguia dormir durante a tempestade. Marcos 4:38. O milagre não começou quando ele ordenou ao mar que se acalmasse. Começou antes, quando ele permaneceu em paz, enquanto todos entravam em pânico. A realidade respondeu ao estado interior que ele sustentava. Isso muda completamente a lógica comum. A fé não reage à realidade, ela a antecede. Jesus nunca ensinou que mudar a realidade é controlar tudo. Ele ensinou que mudar a realidade é entregar o controle do centro. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. A ordem é clara: entregar, confiar, depois agir. A maioria tenta agir primeiro, controlar depois e confiar por último. Jesus fazia o oposto. Paulo compreendeu isso profundamente quando escreveu: "A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes." Filipenses 4:7. Observe a ordem novamente. Primeiro o coração, depois a mente. Quando o centro é guardado, os pensamentos se alinham. Quando os pensamentos se alinham, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, a realidade muda. Jesus nunca prometeu ausência de dor. Ele prometeu presença de paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. João 16:33. O bom ânimo não nasce do cenário, nasce do centro firme. Quem vive a partir desse centro não se torna escravo das circunstâncias. Ele atravessa a dor sem perder o eixo. Ele passa pela escassez sem perder a confiança. Ele enfrenta o silêncio sem perder a fé. Talvez agora você entenda por que tantas tentativas de mudança falharam no passado. Não porque você não se esforçou o suficiente, mas porque tentou mudar a vida preservando o mesmo centro instável. Reagindo se
defendendo, se apressando, tentando controlar. Jesus ensinou outro caminho: silêncio, alinhamento, confiança, permanência. Quando ele disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior, Lucas 17, 20 e 21, ele estava ensinando que a transformação verdadeira não começa com sinais visíveis. Começa com uma reorganização interna tão profunda que, em determinado momento, a realidade simplesmente acompanha. É por isso que algumas pessoas mudam de vida de forma aparentemente inexplicável. Não porque descobriram uma técnica nova, mas porque mudaram o lugar de onde vivem por dentro. Elas deixam de viver a partir do medo e passam a viver a partir da fé, não como crença emocional, mas como estado de consciência. Jesus ensinou que a fé não é sentir, é saber. Não temas, crê somente. Marcos 5,36. Quando o coração sabe, a mente para de lutar. Quando a mente para de lutar, o corpo se aquieta. Quando o corpo se aquieta, a vida começa a se reorganizar. A grande mudança que Jesus ensinou não começa no que você faz, mas no que você sustenta por dentro. Sustentar confiança quando tudo parece incerto. Sustentar paz quando tudo provoca ansiedade. Sustentar fidelidade quando nada responde imediatamente. Esse é o poder invisível que muda a realidade. Talvez, neste momento, Deus não esteja mudando nada fora. Talvez Ele esteja fazendo algo muito mais profundo, ajustando o seu centro. Porque quando o centro muda, tudo muda. O tempo muda, as respostas mudam, os caminhos se abrem. Não porque você forçou, mas porque você se alinhou. E agora, sem pressa, sem pressão, faça apenas um gesto interior que sela esse entendimento. Se quiser, escreva nos comentários: eu escolho alinhar meu coração com a verdade de Jesus. Não como um ritual automático, mas como uma decisão consciente. Um ponto de virada silencioso. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que sente que a vida está travada sem saber por quê. Inscreva-se no canal e permaneça. Aqui, cada vídeo é um passo para entender como Jesus ensinou a viver a partir do centro, e não das circunstâncias. Lembre-se, a realidade muda quando o centro se estabiliza. E quando o centro se aquieta, a vida responde.